Certa vez, o professor de biologia, trabalhando com seus alunos sobre a questão da preservação da natureza, inculcou um de seus estudantes. Chegando em casa, ele pegou o seu passarinho preso em uma gaiola, foi até a sua varanda, abriu a gaiola e o soltou. O passarinho pôs-se a voar e parou na primeira árvore cantando. De fato, era um agradecimento ao seu libertador. O aluno, olhando essa cena, claramente pensou: poderia ser livre como este passarinho. Todos nós temos o desejo pela liberdade. É certo que ser livre produz em nós o prazer pela vida. Agora, existem várias formas de se compreender e entender a liberdade. Para uns, ela está no direito de ir e vir, de eu poder me locomover daqui a ali, tempo e espaço. Para outros, a liberdade consiste em falar o que se pensa sem censuras. Para outros ainda, é o direito de poder comprar o que se quer, aquilo que está na TV, aquilo que está na internet. A liberdade está no possuir. A liberdade do passarinho consiste em voar. Afinal de contas, ele foi criado, pensado e amado por Deus para essa finalidade. Assim também acontece com todos os outros seres vivos. Com o ser humano é um pouco diferente. Todas as suas atitudes são passíveis de gerar vida ou passíveis de gerar morte. E assim exemplifico. O homem que quer ser super-herói se coloca na cobertura de um edifício e de lá se joga querendo voar. Essa é uma atitude geradora de morte. Por outro lado, quando ele é capaz de utilizar-se da sua inteligência e da sua razão, ele pode certamente criar um instrumento capaz de fazê-lo voar. Assim foi Santos Dumont, que pensou, criou e inventou o avião. Agora, onde está a diferença dessas duas questões? Está no uso da sua liberdade. E por que digo isso? O primeiro não utilizou a razão e o outro utilizou-se da inteligência, da razão e também da sua criatividade. O homem, ele difere dos animais desta forma. Ele é capaz de pensar, ele é capaz de criar, ele é capaz de inventar, ele é capaz de sonhar, ele é capaz de fantasiar. Deus possibilita a cada ser humano a oportunidade de organizar a sua vida e planejar o seu futuro. Somos cooperadores da criação. Tudo isso nós podemos chamar de livre-arbítrio. O ser humano sabe muito bem viver aquilo que convém e aquilo que não convém. Portanto, somos todos nós também responsáveis por nós mesmos e também responsáveis por tudo aquilo que fazemos. Afinal de contas, a nossa inteligência diz a nós aquilo que é bom e aquilo que é ruim. Sabem que quando utilizamos da nossa razão, da nossa inteligência para o bem, para vivermos o bem, possibilitarmos o bem, certamente nos colocamos na possibilidade de viver a alegria e, consequentemente, também a felicidade. A razão é utilizada pelo ser humano para equilibrar, para administrar também a liberdade. Deus nos fez seres humanos livres, inclusive para amá-lo ou rejeitá-lo. Mas quando escolhemos amá-lo e, consequentemente, todo o bem que Ele nos pensa e proporciona a nós, é que de fato podemos dizer que estamos vivendo a dignidade de sermos seres humanos. Toda criatura, quando escolhe viver com Deus, viver em Deus, viver com o seu Criador, é que de fato ela pode dizer que é feliz e também que está gerando vida. Agora, é certo também dizer que o ser humano, quando é livre, e é livre também para viver com outros seres humanos, se relacionando, é que pode dizer de fato que foi criado à sua imagem e semelhança do Criador. Só vivemos a liberdade quando nós optamos também por viver a verdade. Agora, a pergunta que precisamos nos fazer: o que é a verdade? A verdade é tudo aquilo que oportuniza e gera a vida. E também a pergunta agora: como atingimos essa verdade? Para isso precisamos perguntar para o autor da vida e o autor da verdade, que é o próprio Deus. Quando nós optamos por escolher a vida, quando nós optamos por escolher a verdade, nós escolhemos também a felicidade. E agora precisamos nos perguntar enquanto seres humanos: nós escolhemos a verdade que liberta ou escolhemos a mentira que escraviza? Para entendermos a nossa liberdade, diariamente precisamos ir conhecendo a nossa natureza e entendermos de fato que essa natureza vem de Deus e é para Deus. Mas para isso, humanamente, precisamos nos fazer várias perguntas. Nós confiamos de fato em Deus?
Nós confiamos de fato na vontade de Deus para a nossa vida e entendemos que ela é a melhor opção, que Deus nos reserva o melhor, que Deus nos reserva o melhor vinho? Não podemos confundir liberdade com libertinagem. E cada vez que nós vamos escolhendo o mal e por vezes por ignorância também, estamos cedendo a tantas outras coisas que não nos levam à verdade e consequentemente não nos levam à liberdade. Por quê? Nos diferencia, nos difere, nos separa da dignidade de Deus e consequentemente da dignidade humana. O limite da liberdade está justamente na dignidade humana, quando somos capazes de gerar vida em abundância a nós e aos outros. Quando nós não nos escravizamos através da mentira, através do vício. A liberdade está justamente na escolha da verdade, no optar pela verdade e no optar pelo bem, sem esquecer que esse bem é o próprio Deus. Falar de liberdade para mim é falar da minha capacidade e da minha possibilidade de fazer escolhas. Infelizmente, hoje a nossa cultura e a nossa sociedade muitas vezes nos apresenta uma ideia de liberdade quando eu não tenho obrigações, onde eu só tenho direitos e não tenho deveres. Eu entendo que não. A liberdade ela também carrega junto com si obrigações, também carrega junto com si os deveres, porque nós não somos sozinhos nesse mundo. A minha possibilidade de escolha afeta a possibilidade de escolha dos outros. Infelizmente, muitos homens, muitas mulheres não têm a possibilidade de fazer escolhas por N motivos, seja por uma não garantia de direito, seja por uma não dignidade daquilo que ela é, daquilo que ela vive, ou até mesmo pelo fato de não lhe ser garantido também a possibilidade de desenvolver a capacidade de escolha. Todos nós somos seres racionais, mas infelizmente nem todos conseguem ter o entendimento de que pode fazer escolhas. Se sente às vezes subordinado a uma outra pessoa, a alguma instituição, a alguma ideologia que a impede verdadeiramente de ser livre. Liberdade total, talvez ela não exista, mas dentro de uma concepção de libertinagem, daquilo que eu não tenho obrigações ou deveres. Mas sim, todos nós podemos ser livres com os nossos direitos e com os nossos deveres, tendo consciência daquilo que nós... Quero começar falando o que não é liberdade. Não é liberdade querermos fazer aquilo que dá em nossa cabeça. Como diz o ditado popular, aquilo que dá na telha. Isso não é liberdade. Liberdade é buscar fazer aquilo que nos leva a Deus, que no caso é o bem, o sumo bem. Isso não é algo fácil, porque fazer o bem exige muito de nós mesmos, exige uma posição, exige uma decisão. Logo, o mal, ele nos escraviza, ele nos torna perigosos, ele nos conduz ao vício. Então a liberdade é aquilo que nos conduz ao sumo bem, que é Deus. É exigente? É exigente. Mas, como diz Dom Bosco, nada melhor do que podermos deitar, colocar as nossas cabeças no travesseiro com a consciência tranquila. Isso é liberdade. É você fazer o bem, ter a consciência tranquila e saber que o bem ele não te escraviza, ele não impede você, diferente do mal. Mas o bem vai exigir um posicionamento e uma decisão.